Olá, boa noite. Oi, Rô, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Oi, Pati. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão conseguindo me ouvir? O som tá bom? Tá tudo certo? Falem aí pra mim, por favor. Que já já eu vou chamar a minha amiga, terapeuta, coach, Cibele. Vou chamar você, Cibele. Vamos lá? Já foi. Bora? Oi, Melina. Oiê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui de novo. Novo, atendendo a pedidos, né? Pois é, atendendo a pedidos, estamos aqui mais uma vez, não Os é? seus pedidos foram muitos. Conta aí. Que bom, né, que o pessoal gostou. Eu acho que a É, gente teve oportunidade de passar bastante informação legal para as pessoas que estavam acompanhando a gente na nossa primeira live, primeira né? live. Não vou falar a última, porque com certeza não, né? E foi bem legal A gente gostou, aquela... né, de fazer Sim, com certeza. E estamos aqui novamente, né? novamente, exatamente. É um prazer ter você aqui no meu Instagram. Você sabe que eu sou só fã, né? E é um assunto muito assim, é um assunto delicado, né, Sibeli? Mas é necessário, né? Sim, com certeza. Eu acho que pelo momento que a gente está passando, é, que a gente vê aumentando os casos de violência, de abuso, Ligar o né? Eu ventilador. acredito. Tá quente aí. Tá fazendo barulho. Ah, sim. Então, voltando, eu acho que o momento é bem propício para tocar nesse assunto, né, Melina? A gente tem visto o quão difícil está se relacionar hoje em dia sem que as pessoas extrapolem, vamos dizer assim, o, o seu, o seu poder, vamos dizer assim, sobre o outro. Eu acho que o que a gente vai tratar aqui hoje tem muito a ver com essa realidade que a gente está vivendo, né? Em termos de relacionamento, de abuso, enfim. Tem bastante coisa aí que a gente pode explorar sobre isso, né? E é um assunto, é um assunto assim, que fica no limite, né? Assim, muitas vezes a gente confunde e não sabe onde começa o abuso, Uhum, tratando-se de um relacionamento amoroso, por exemplo, às vezes a pessoa está tão envolvida com aquilo, né? E que se torna uma coisa tão normal, tão rotineira, que ela não consegue se dar conta de que aquela atitude do outro está sendo abusiva, não é? exato, exato. Eu costumo dizer que quem está dentro de uma situação, né, ela não consegue enxergar tudo aquilo que se passa em torno dela, né? E dentro de um relacionamento abusivo não é diferente, né? Então, a pessoa que está envolvida, ela acaba dando oportunidade para que situações abusivas aconteçam sem que ela se aperceba do quanto aquilo está machucando ela, do quanto aquilo está ferindo, e muitas vezes ela está abrindo mão dela mesma, abrindo mão daquilo que ela entende como valores, é, e acaba cedendo muitas vezes e entrando nesse relacionamento, entrando não, e permanecendo nesse relacionamento sem forças e sem meios para sair. Né? Então, Não tem, parece que ela não consegue enxergar, né, assim, uma luz no fim do túnel, não tem, não não, consegue reagir, né, diante das atitudes, né? exatamente. Exatamente, não consegue. Ela perde as forças, né? A maioria das pessoas que entram num relacionamento abusivo, ela
perde as forças emocionais, vamos dizer assim, a sua capacidade psicológica de analisar a situação conscientemente, com clareza, e entender que aquilo está fazendo mal para ela e aceitar que ela precisa tomar alguma atitude. Muitas vezes ela não toma uma atitude, até com medo de... Ah, meu Deus, se eu ficar sem esse relacionamento, eu vou morrer, coisas assim, sabe? Então, para a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela se apega a esse relacionamento, ao abusador, vamos dizer assim, e dificilmente ela consegue sair sem uma ajuda. Isso que é complicado, porque ela precisa realmente de uma ajuda para sair dessa situação. O Cibele, e me explica uma coisa, assim, como que a gente faz para, como que as pessoas, né, assim, como que faz para identificar, assim, esse relacionamento abusivo, né? Quais são as características desse relacionamento abusivo? Onde que começa a acender as anteninhas aí? Certo. Então, vamos lá. Eu preparei alguma coisa aqui para a gente, vamos dizer assim, para a gente começar a analisar esses aspectos emocionais, né? E aí a gente vai, à medida que a gente vai conversando, você vai acrescentando, vamos dizer assim, o teu conhecimento e as tuas também, vai lançando as suas perguntas para a gente poder explorar isso. Né? Então vamos lá. O que eu quero falar num primeiro momento? Né? É que dentro do relacionamento, né, seja ele familiar, seja ele pessoal, quando começa o conflito, muitas vezes acontece das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento entrar naquilo que a gente chama de triângulo do drama. Né? O que é o triângulo do drama? As pessoas assumem papéis dentro desse triângulo, onde num vértice do triângulo está o algoz, a pessoa que é vamos dizer assim, o acusador, o violento, o agressivo. Do outro lado está a vítima, né? No outro vértice está a vítima, e num terceiro vértice está o salvador. A pessoa se coloca na situação de salvador. E o que acontece é que, muitas vezes, nessa relação, né, abusiva, as duas pessoas que estão envolvidas circulam por esses papéis. Uma hora está no papel de algoz, outra hora está no papel de vítima, outra hora está no papel de salvador. Ah, entendi, tá. Então ninguém é fixo, né, num papel. Não é fixo. E se a gente for pegar casos concretos para analisar, a gente consegue identificar, dentro das etapas do relacionamento abusivo, quando que o abusador está no papel de algoz e, de repente, ele inverte para o papel de vítima, ele se faz de vítima na situação e acusa o outro. Ou quando a vítima entra naquele papel, não, eu vou salvar essa relação, eu vou me doar, eu vou fazer tudo por essa pessoa e vou fazer tudo por esse relacionamento, e se coloca no papel de salvador. Né? De responsável por toda essa relação. Ou muitas vezes, né, se sente responsável em, eu vou conseguir mudar ele. Isso, exatamente. Quantas pessoas entram num relacionamento pensando assim, não, ele é assim, mas vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, ou com o tempo ele muda, né? Ou então, tipo assim, a situação já está tão complicada que ele fala assim, eu vou arrumar um terapeuta para você, eu vou mandar você para o médico, mas... Aí sobra para você, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes nem eu dou conta. Né? É porque, na verdade, quando as pessoas assumem esses papéis dentro desse triângulo, né? Se a gente parar para analisar, e eu quero até lançar essa pergunta aqui, quem quiser responder e se arriscar a responder, né? Pode dizer aí, qual o melhor dos papéis nesse triângulo? Né? De algoz, de vítima ou de salvador? Né?
Será que tem um papel, um bom papel, na hora que eu entro dentro desse triângulo? Né? Então, eu também acredito que não, porque esse é um triângulo de relacionamento doentio. Né? Então, a gente precisa realmente sair dessa triangulação, desse relacionamento dessa forma, né? E o que está por trás disso, dessa triangulação? E aí a gente vai começar a entrar naquela primeira pergunta que você fez sobre os sinais, né? Para a gente perceber quais são os relacionamentos, quais são as características do relacionamento abusivo. Então, a primeira coisa que aparece dentro do relacionamento abusivo, dentro dessa triangulação que a gente falou, é o comportamento. Né? A gente começa a perceber alguns comportamentos que são fora daquilo que a gente considera normal numa relação. Né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, algum tipo de chantagem. Né? As pessoas começam a chantagear, começam a assumir controle. Aliás, os dois elementos fundamentais que aparecem dentro nessa parte do comportamento são o controle de um lado e a dependência do outro. Né? Então, as pessoas que estão envolvidas nesse conflito, elas ficam presas por esses dois comportamentos, um comportamento de controle e o outro de dependência. Né? Então, o que vem nesse comportamento de controle, que a gente pode dizer que é do abusador, né? Chantagem emocional. Sibeli, tira o fone, vê se você consegue tirar o fone. Eu acho que eu vou prender aqui, fica melhor? Fica. Tá me ouvindo assim? Tá. É que porque ele estava caído. Então, ele estava caído aqui. Vê se melhora. Melhorou? Na hora que você mexe, ele faz barulho. Agora tá bom. Melhorou assim? Melhorou. Tá, então vamos lá. Dentro desse comportamento, quais são as características que aparecem, né, na ponta do iceberg, vamos dizer assim, que caracterizam esse abuso? Primeiro, o abusador, ele começa a fazer algum tipo de chantagem emocional. Se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Se você fizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Né? Começa a usar algum tipo de manipulação. Né? Começa... invasão de privacidade. Né? Quantos casos a gente ouve falar e vê de pegar o celular do outro, por exemplo, e ficar fiscalizando, né, com quem você falou, ficar, hoje em dia, né, a pessoa fica stalkeando, fiscalizando se o outro está online, se não está online, se está conversando com alguém. Né? Então, começa a invadir a privacidade do outro, descobre a senha do celular do outro para investigar. Investigando mesmo. Exatamente. Qual mais comportamento que pode caracterizar esse abuso? Algum tipo de ameaça, né? Proibições, olha, eu não quero que você use esse tipo de roupa, eu não quero que você vá em tal lugar, eu não quero que você fale com tal pessoa. Né? Um ciúme excessivo. Então, tudo aquilo que é um uso de um poder excessivo, há uma discrepância do poder em cima da pessoa que é o abusado, né? Pode ser a nível psicológico, pode ser a nível físico, financeiro, né? Fazer ameaças, olha, se você fizer tal coisa, eu não vou te dar isso, eu vou cortar a sua mesada, enfim. Ou também assim, né? Essa roupa não tem nada a ver com você, essa roupa não combina. Sim, esse corte de cabelo não combina com o seu rosto. De forma sutil, né? De forma sutil, ele não é tão direto, mas de alguma forma ele está exercendo o poder dele sobre você. Eu acho que esse comportamento mais sutil, muitas vezes, lógico que o comportamento ativo, agressivo, né, assim, que já é mais
incisivo, realmente é grave, mas eu digo assim, Sim. esse comportamento que eu disse assim, ele fica no limite, sabe? É assim, uma coisa bem assim, que muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo abusivo. É como se fosse assim, Exatamente. um cuidar, Sim, não é? sim. Tem muitas pessoas, vamos dizer assim, que entram nesse joguete, né? Entra na posição de vítima sem saber, acreditando que é um gesto de amor, esse tipo de coisa sutil, né? Então, a pessoa, de um lado, está limitando o seu comportamento de alguma forma para atender à necessidade de poder que ele tem, Tem. e, do outro lado, a pessoa, o abusado, está cedendo, né? Então, qual é o comportamento identificável da pessoa que está sendo abusada? Ela é passiva, ela não contesta aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, quando você falou, olha, mas esse corte de cabelo não fica bom em você, essa roupa não fica boa em você. E o abusado não é capaz de falar, mas eu Eu gosto. gosto, exatamente. Isso faz parte de mim, isso o quem eu sou. Ela simplesmente aceita a opinião do outro passivamente e abre mão de si, abre mão daquilo que ela gosta para atender a necessidade do outro. E também, assim, eu tava lendo sobre o assunto e muitas vezes também aparece como uma coisa assim do cuidado Uhum. e a todo momento o abusador ele insiste que a vítima, por exemplo, não tem a capacidade de fazer determinada coisa sozinha, Sim, não né? é? Essa coisa, não, pode deixar que eu faça ou eu vou ajudar você, Eu vou com coisas você, você não vai sutis. sozinha. Sim, e a pessoa acaba acreditando que ela não tem capacidade, que ela não pode fazer por ela mesma, né? Então tem essa característica da passividade, mas tem a sensação de impotência também, ou a Exatamente. sensação de incapacidade. Não, eu não sou capaz de fazer, eu só vou fazer com ele. É, tem a situação da sujeição, né? A pessoa se sujeita, e tem também a adequação, né? E eu acho bem interessante essa questão, Perigosa. bem perigosa, bem perigosa. Eu até tenho alguma experiência nesse assunto, porque o que eu, não só pela minha condição de terapeuta, né, atendendo algumas clientes, enfim, mas também pela minha experiência como oficial de justiça, né, que eu já tive muitos casos em que eu fui, vamos dizer assim, eu tive que fazer a separação do casal, né, em respeito à determinação judicial, Operação de de acordo corpos, né? com a separação de corpos, de acordo com a Lei Maria da Penha. E uma das coisas bem interessantes que eu ouço muito é essa questão da pessoa se adequar ao mundo do outro, à realidade do outro, né? E acaba sendo uma negação de si mesmo, né? Quando eu me adequo à situação, ao contexto que o outro me apresenta, eu acabo negando a mim mesmo. E numa conversa com uma pessoa, né? A pessoa falou assim, então, eu acabei me adequando à caixinha. Eu dava o exemplo para essa pessoa, falei, olha, você vai se adequando tanto até caber na caixinha do outro. E aí a pessoa falou assim, pois é uma caixinha de fósforo, a caixinha do outro é uma caixinha de fósforo ainda cheia de palito. Né? Eu até trouxe aqui, deixa eu pegar Pronta para aqui. pegar fogo. Pois é, a caixinha de fósforo, né? Então você vai se adequando, você vai se amoldando até caber aquilo que o outro quer que você seja. Então você abre mão de você mesmo. E isso é muito perigoso, né? Porque chega um ponto que você abre tanto mão de si mesmo que você perde a sua identidade. Exatamente. Talvez você seja uma caixinha redondinha, né? Talvez a sua caixinha seja outra. Seja uma caixinha quadradinha, por exemplo, colorida, sei lá que caixinha você
Qual é a sua caixinha? Qual é a sua identidade? Mas à medida que você abre mão disso aqui para ser isso aqui, né, você já entrou nesse triângulo abusivo, né? E a cada vez que você se amolda, cada vez que você faz o seu esforço para caber aqui dentro, você acaba ficando mais preso, né? Cada vez mais preso. E aí fica muito difícil de sair. E aí tem pessoas... E aí você vai gerando cicatrizes, né? Dentro de você. Com certeza, muitas cicatrizes, porque isso dói muito. Isso dói muito. Abrir mão de quem você é dói muito, né? Porque você passa a ter falta, você não tem mais a sua vontade, não está sendo mais atendida, a sua opinião não está sendo mais escutada, a sua percepção do que é amor acaba ficando distorcida, porque você já nem sabe mais o que é amor, se isso que ele está fazendo, né, o abusador, é um gesto de amor ou é um abuso, a pessoa já não tem mais esse discernimento, né, de tanto que ela abriu mão de quem ela é, né, ela abriu mão não dá para ser feliz, né, não tem como você ser feliz abrindo mão de quem você é para você se moldar dentro da vontade do outro. Não tem como. Não tem. A pessoa que entra nesse estado, ela acaba ficando assim, olha. É uma caixinha vazia, né? Não tem nada, só tem o fundo lá. Né? Talvez tenha os compartimentos onde ela esperava colocar alguma coisa aqui, uma autoconfiança, uma segurança, autoestima, mas essa caixinha vai se esvaziando, né? Vai ficando oca. E um dos ingredientes principais que levam as pessoas a entrarem nesse estado de vítima, de abusado, vamos dizer assim, é justamente esse vazio, né? É justamente esse vazio, porque à medida que ela vai se doando para esse relacionamento e não recebendo nada, ela vai esvaziando de si mesma, né? Ela vai esvaziando todo o seu amor próprio, toda a sua autoestima, e vai ficando cada vez mais difícil de encontrar forças para sair desse relacionamento, né? Então a caixinha dela fica condicionada àquilo que o outro quer. Então é muito triste, é muito difícil, é muito complicado e é um assunto delicado. As pessoas não... E assim, a questão eu acho que o momento começa a ficar cada vez mais crítico a hora que a pessoa que está nesse triângulo começa a ter um pouco mais de visão e começa a tentar sair. A hora que a pessoa começa a tentar sair, eu acho que a relação começa a ficar mais perigosa, não é? Sim, e isso é uma das etapas mais delicadas nesse relacionamento abusivo, né? Se a gente parar para analisar, quais são os aspectos, né? Num primeiro momento, é tudo maravilhoso, né? Tá todo mundo apaixonado, todo mundo tá curtindo, tá ótima essa relação. Eu encontrei o meu príncipe encantado. E uma das características, sem querer te cortar, só porque você entrou nessa parte que tá tudo maravilhoso, eu tava estudando também, porque eu estudo pra gente fazer a nossa live, você sabe, né? Sim, claro. Eu tava estudando, e aí, assim, uma das características também, né, de um abusador ou de uma abusadora, né, porque também pode ser uma mulher, né, Sibeli? Sim, com certeza. Tem rompantes, assim, de repente tem aquela briga, nananã, tal, daí no outro dia manda aquele buquê de flores. Me perdoa, né? Eu te amo, eu me exaltei, mas é porque você me irritou, você me provoca, não é? Joga a culpa no outro, é muito fácil isso, né? Mas realmente acontece muito isso, né, Melina, nesse tipo de relacionamento. E isso eu já entendo que
isso já vem se prolongando, eu posso dizer que é uma terceira ou quarta fase do relacionamento. Porque no primeiro momento é tudo maravilhoso, tudo bonito. Né? Quando começam a surgir os problemas, começam a surgir os conflitos, o abusador quer uma coisa, a pessoa abusada já não quer, mas não consegue dizer não, não consegue se posicionar diante da situação. Ela começa a fazer o quê? Ela começa a negar que está tendo problema. Fala, não, imagina, não é isso. Ela não acredita, a vítima, no caso, o abusado, não acredita que está acontecendo aquilo. Ele me ama. Não, ele me ama. Começa, sabe, colocar panos quentes, né? Não, imagina, não é isso que está acontecendo. Né? Se vem alguém falar com ela, olha, poxa, como que você tolera isso? Como você aguenta isso? Não, imagina, ele estava nervoso, mas tá tudo certo, a gente fica bem. Né? Então, aí começam a surgir, começa a acender a luzinha amarela. Né? Mas a pessoa ainda está negando, né? Numa segunda etapa, ela entra naquele papel de salvador. Né? Não, imagina, né? Eu amo por nós dois, vamos dizer assim, ou a pessoa se agarra na esperança de que vai salvar a relação, de que vai mudar o outro, né? Então ela continua negando, mas agora ela começa a enxergar o problema e achando que ela vai ser a solução do problema. Né? E ela não é a solução do problema. E juro que isso vão passando anos, né, Cibele? Pode passar anos, pode passar meses, pode durar uma vida toda, né? Esse tipo de relacionamento. E aí vem uma terceira etapa, né? A pessoa já está cansada. Não, eu tentei de tudo já. Eu fiz um monte de coisa, eu virei salvador, mas aí ela começa numa fase assim, quer saber? Não ligo mais, não. É desse jeito mesmo, a pessoa é desse jeito mesmo, eu aguento, eu dou conta. É a minha cruz, é a minha cruz. É a minha cruz, tá tudo certo. Ela tenta se convencer de que ela consegue viver nessa situação. Né? Ela tenta, e mais do que isso, ela começa a encontrar justificativas para viver nessa situação. Né? Uma pessoa, um relacionamento que já não está dando certo há muitos anos, né? E a pessoa se apega, vamos dizer assim, não, eu tenho filhos, né? Eu não vou, quem vai sofrer são os meus filhos, né? Enfim, sem se dar conta. Pode continuar. Sem se dar conta de que um relacionamento nesse nível doentio é muito prejudicial para os filhos, né? E a gente está falando de relacionamento entre casais, mas muitas vezes isso acontece num relacionamento familiar, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, né? Então, tudo isso que a gente está falando serve para essas pessoas também que se encontram nessas outras áreas da vida, né? Então, essa fase da tolerância, eu aguento qualquer coisa, eu dou conta, a pessoa, ela nega o próprio eu para se acomodar à situação. É onde a gente entra na caixinha, na história da caixinha. Né? E aí, nessa fase, a pessoa já começa a apresentar sintomas, né, de adoecimento emocional. Uma tristeza profunda, crises de ansiedade, depressão, dores no corpo que ela não sabe de onde, vai pesquisar, vai em médico, mas não sabe de onde vem tanta dor, não sabe de onde vem os sintomas físicos que ela está apresentando, mas é justamente porque o grau de abuso já chegou num ponto que a caixinha dela já está assim, e ela está negando, né? Ela já está vazia, ela já se esvaziou e não está percebendo isso, não está querendo aceitar. Né? E aí a gente vai para aquela etapa
onde ela já sofreu o suficiente. Não, fala, chega, basta, não dá mais. Eu já deu para mim. Só voltando um pouquinho, aquilo que você falou de mandar flores, de ter essa fase de lua de mel, ela acontece muito nessa fase da tolerância, do eu aguento tudo, né? Ela vai aguentando, tem uma hora que ela fala assim, chega, não dá mais. Eu não aguento mais. Aí tem aquelas brigas feias, né, onde sai xingamento, onde pode até ser violência física, agressão física, né, e a pessoa acaba, vamos dizer assim, não, vamos terminar então, não está dando certo, vamos parar, aí vai cada um para um lado, mas chega no dia seguinte ou à noite, brigam de manhã, à noite estão juntos, fazem as pazes, aí aquela noite de amor, de sexo intenso, conversam, tem 1000 promessas, e aí, não, então tá bom, então vamos ficar bem. E aí eles decidem continuar aquela relação, mas sem nenhuma mudança de ambas as partes, principalmente da parte do abusador. Né? Se muda assim, tipo, Um mês. 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, mas depois volta tudo. Né? E aí a pessoa vai acumulando feridas, a pessoa que é abusada vai acumulando feridas, com certeza. Né? Até que chega um dia que ela fala, não dá mais, eu não aguento, e dá um basta. Né? Então chegou na fase do realmente agora não dá mais. Para ela chegar nessa fase, ela precisa de apoio. Né? Ela precisa se sentir apoiada, precisa se sentir amada, precisa sentir um mínimo de amor próprio para ela conseguir dar esse passo. Porque é muito difícil, porque ela já desenvolveu nesse relacionamento uma dependência emocional. Essa relação já virou simbiótica, parasitária, onde um suga tudo que o outro tem para oferecer e o outro se torna refém. Né? Então, fica muito, mas muito difícil mesmo sair dessa situação sem uma ajuda, né? Sem uma ajuda profissional. Né? Às vezes a pessoa precisa da interferência de amigos, de terapeutas, interferência no sentido dela buscar essa ajuda, ou sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Porque muitas vezes a gente vê assim, a pessoa falar, mas meu Deus, como que você não viu? Como que você não enxerga isso? Como que você conseguiu entrar num negócio desse, não é? Exatamente. E a pessoa, às vezes, ela até enxerga. Tem casos que ela não está enxergando ainda, como a gente já falou. Mas tem casos que ela até enxerga, mas ela não tem forças. Porque ela se sente tão, vamos dizer assim, diminuída, aquilo que é oferecido para ela como sinal de amor, né? Ela tem uma ideia distorcida do que é amor. Uma migalha, né? Uma migalha, e ela se contenta com aquilo. Então ela fala, meu Deus, se eu sair dessa relação, quem que vai me amar? Ela não percebe e ela não está se amando. Isso. E uma das características também dessa relação é quando o abusador fala isso. Se eu sair daqui, se a gente separar, ninguém mais vai querer você. Quem que vai te querer? Exatamente. E faz mesmo esse tipo de ameaça. E a pessoa acredita. Acredita, né? E ela acredita. Então ela entra nessa dúvida. Por isso que é muito difícil. Causa uma confusão mental e uma dúvida muito grande. Meu Deus, quem que vai me amar? Né? Será que eu vou encontrar alguém como ele, ou alguém que me ame tanto como ele? Porque ele faz isso por amor. Com 3 filhos nas costas, quem que vai querer uma mulher com 3 filhos, com 2 filhos? Quem que vai querer, não é? Exatamente. O que toma conta dela é justamente esse sentimento de impotência, de incapacidade, a falta de amor próprio, a falta de autoestima, a dependência emocional, né? Tudo isso acaba tomando conta dela, né, dessa pessoa, e aí ela fica realmente sem forças. Por isso que é necessário para ela sair desse relacionamento
um fortalecimento interno, ela precisa ganhar um pouquinho, o mínimo que seja de segurança para tomar uma decisão, né? E se ela não tem forças, se ela não tem forças para isso, muitas vezes ela precisa realmente da interferência externa, né? Eu me lembro de várias situações em que eu tive que atuar, como eu disse, como oficial de justiça, e eu chegava na casa para tirar a pessoa de dentro de casa, né? E nessas situações eu sempre ia acompanhada da polícia militar, né? E chegava na situação, né? No calor da situação lá, muitas vezes o que eu ouvia dos policiais, que eles que normalmente vão atender as ocorrências, né, eles próprios falavam, sai disso, eles que tiravam a mulher de dentro de casa para levar para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, entendeu? Porque a pessoa por si mesma ela não consegue, às vezes é o vizinho que chama, olha, está acontecendo tal coisa lá em tal casa, se a polícia não vier vai acontecer uma tragédia. Então, às vezes é preciso de uma interferência externa direta mesmo para que haja esse rompimento, né? Porque a pessoa, ela não tem essa força para sair por si só. Briga de marido e mulher tem que meter a colher. E muitas vezes esse ditado popular, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem muita gente que realmente faz isso. Não vou me meter. Mas às vezes precisa, porque, gente, a pessoa que entra nessa situação, ela realmente, ela entra, ela se sente tão impotente, né, tão incapaz, que ela não tem forças. Ela entra num estado, eu diria, quase que vegetativo, de sobrevivência mesmo, porque, imagina, a pessoa não se ama. Para entrar numa situação dessa, ela já perdeu o amor próprio, ela perdeu toda a capacidade de acreditar nela mesma, no seu potencial. Ela tem uma visão distorcida do que é o amor, na verdade. Uma visão distorcida do que é o amor, e aquilo que a gente falou que é o principal, ela perdeu totalmente a identidade, ela não sabe quem ela é. A hora que ela olha no espelho, ela não se reconhece, ela não sabe quem ela é, porque ela foi colocado tanta coisa, tanto rótulo, tantas ameaças, tantas situações que limitaram ela dentro da caixinha, que ela esqueceu o formato dela. Esqueceu o formato dela. Então, ela realmente precisa de ajuda. Né? Ela realmente precisa de ajuda para poder sair disso. E essa ajuda que a gente pode, sim, tentar ajudar de alguma forma. Quais seriam, né? Algumas atitudes. Mesmo assim, a gente não sendo profissional, né? Igual você, mas assim, pelo menos tentar encaminhar essa pessoa, né? Para um profissional, por exemplo. Como que a gente aborda, né? Como que a gente entra nesse meio aí? A primeira coisa, eu diria que se você está percebendo que tem alguém nessa situação, né? Eu estou dizendo, primeiro vou dizer de fora, para a gente ajudar uma pessoa nessa situação, né? Se você está percebendo que tem alguém nessa situação, ofereça ajuda, né? Ofereça, porque se você chegar, olha, sai dessa vida, sai, ela não consegue entender isso, ela não tem ainda a capacidade de enxergar, porque ela pode estar nesse estado de negação, ela pode estar no estado de tolerância, não, vai dar certo, eu vou levar isso até onde der, enfim, ela pode estar disposta a levar isso mais adiante, né? Embora você que está de fora consiga enxergar o quão mal isso está fazendo para ela. Então ela precisa ser acolhida. Essa pessoa precisa, em primeiro lugar, ser acolhida. Ela precisa ver, porque uma das coisas que ela sofre é justamente a desconfiança, né? Ela começa a desconfiar. E ela se isola, ela se fecha num muro de proteção, em função da carência afetiva, da baixa autoestima, que ela acha que todo mundo vai machucar ela, que ela não é compreendida em nenhuma situação da vida dela, né, por conta de todos esses abusos que ela já sofreu. Então ela precisa, em primeiro lugar, ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista.
né? Então, ela precisa se sentir amada, né? E para ela ter a coragem de, meu Deus, de conseguir meios de comparar uma situação fora, né? Algo fora. Poxa, ali eu sou bem acolhida, ali eu sou bem amada, ali eu sou bem tratada. Em relacionamentos abusivos, a gente pode perceber que pessoas que estão num estado extremo de abuso, elas se afastam inclusive da família. Da família. Né? Porque o abusador começa a criticar, não, porque você vai lá, a sua mãe fica enchendo sua cabeça contra mim. Não, porque, né? Então, essa pessoa, ela precisa encontrar em alguém, uma amiga, um familiar, uma pessoa que seja da confiança dela, encontrar em alguém esse apoio, né? E ela precisa começar a desenvolver dentro dela uma autoestima, um abastecimento de amor próprio, e isso não é fácil, né? Ela precisa realmente de uma ajuda profissional para isso, né? Porque, como eu disse, ela está num estado de sobrevivência e sem identidade, então ela precisa começar a resgatar a identidade dela, ela precisa começar a ser lembrada de quem ela era, de quais coisas ela gosta, ela precisa começar a ser lembrada dos momentos felizes, por exemplo, que ela vivia em família, quando ela estava com as pessoas que ela gosta, ela precisa começar a recordar disso, né? E à medida que ela vai vivenciando esses pequenos pontos de apoio, ela vai percebendo que ela tem aonde se segurar, aonde se apoiar, para ela dar esse passo maior que é sair dessa relação abusiva. Aí, né? o perigo também aí é quando o abusador, ele não quer, né, esse fim. Sim, sim. E aí, se a pessoa, né, vamos dizer assim, se ela consegue sair, se ela dá um basta, né, ela tem que estar muito determinada. E se ela não está determinada, ela tem que estar, pelo menos, apoiada, cercada, né, de apoio. Se ela não tiver essa força interna ainda suficiente, ela tem que estar cercada desse apoio para se manter firme nessa decisão. Né? Porque na menor brecha que ela der, ela vai ceder novamente. Porque o abusador, ele conhece todos os pontos fracos. Né? Então, ele vai saber exatamente como chegar e como convencer essa pessoa de que não, que agora vai ser diferente, sabe? Aquelas recaídas, aqueles buquês de flores, aquelas noites maravilhosas, né? Ele vai saber exatamente o ponto fraco e vai intensificar suas investidas para que a pessoa ceda. Então, ela realmente precisa romper com essa relação de todas as formas, né? Ela precisa realmente se afastar totalmente numa situação extrema, né? Ela precisa realmente se afastar e sair às vezes pedir ajuda, assim, policial, né, assim, com certeza, com certeza. Levar, assim, para a delegacia da mulher, pedir proteção, medida protetiva, porque não tem o que fazer, né? Quando ela decide que não, e ele não, né? E ele não quer esse término, e parte, né, para essa questão de agressões verbais, agressões físicas. Ela precisa realmente de ajuda externa, igual você falou, e muitas vezes ajuda policial, né? Com certeza. Ela precisa ter um lugar onde ela se sente amparada. Né, onde ela se sente protegida, ela precisa de um lugar seguro para estar, para poder ter essa força, essa determinação de parar com esse relacionamento. Né? É muito doído, né? É realmente muito doído, porque ela está cheia de feridas, né? Ela está cheia de feridas muitas vezes
internas, né? Eu não estou falando só das feridas externas, quando já há uma agressão física, mas eu estou falando das feridas internas, que são realmente muito dolorosas. Porque a pessoa, para ela tomar essa atitude, ela precisa cair em si, da responsabilidade que ela tem nesse relacionamento, né? De ter chegado a esse nível. E é um ponto delicado e dolorido para a pessoa que entra num relacionamento abusivo, porque o algoz, ele só existe quando existe a vítima, entende? Então, o algoz, ele está sempre procurando uma pessoa que aceite esse papel. E se a pessoa aceita esse papel de vítima, né, ela vai entrar nessa relação, essa relação já vai começar de uma forma doente e tende a descambar para situações mais críticas, vamos dizer assim. Né? E ambos entram nessa relação, Melina, por uma situação bem... Falando da questão emocional, né? Por uma situação bem, bem clara, né? Para a gente que é terapeuta e trabalha na área, uma situação emocional de extrema carência afetiva e de baixa autoestima. Né? A autoestima da pessoa está tão baixa, né? Ela não só baixa durante o relacionamento abusivo, mas ela já entra, é muito provável que ela já entra num relacionamento abusivo já com uma autoestima baixa. Isso que eu ia perguntar. Exato, e já com um nível de carência afetivo muito grande. Porque a pessoa que ela tem uma boa autoestima, que ela tem uma autoestima equilibrada, vamos dizer assim, ela detecta logo no início um tipo de pessoa que está vindo querendo se relacionar, querendo se relacionar. Então ela já automaticamente ela já se afasta desse tipo de pessoa. Ela reconhece que isso não é para ela. Entendi. Então, assim, muitas vezes a vítima, né? A gente fala vítima, mas o abusado, ele também já tem algumas características, né? Sim. Não todas as vezes, a gente não pode generalizar, sim, mas assim, não. Já expressa algumas características de que está sujeito a um relacionamento abusivo. Sim, sim. Isso é identificável. Né? É bem identificável. O que está por trás, né, como eu disse, não só da vítima, né, da pessoa que entra nesse relacionamento, mas do próprio abusador também. Ele também é uma pessoa extremamente carente. Ele também tem problema de autoestima. Só que ele, como ele acoberta isso usando o poder, vamos dizer assim... Um falso poder que ele acha que ele tem. O falso poder que ele acha que ele tem, submetendo a vítima aos seus desejos, aos seus anseios, vamos dizer assim, de machismo, de eu sou o bom, né, como se ele fosse reforçar, como se ele tivesse necessidade de reforçar o quanto ele é bom, né, agredindo o outro. Né? A gente sabe que quem tem essa tendência de sempre reforçar, né, algo, é porque realmente não tem, né? Porque realmente não. Exatamente. E a pessoa que tem, por outro lado, né, a pessoa que tem uma boa autoestima, afetivamente se sente suprido, né, não tem essa carência, não tem esse buraco, vamos dizer assim, os relacionamentos, ela consegue desenvolver relacionamentos saudáveis e ela não entra, né, no joguete, na manipulação. Oi, linda, tá tudo bem, linda? Como vai você, linda? Sabe? Isso é o mínimo, né? Uma pessoa carente, por exemplo, vamos dizer assim, recebeu uma mensagem de bom dia, oi, linda, nossa, já cai de amores, entendeu?
né? Ela já fala assim, nossa, tem alguém que me viu, tem alguém que me ama. Perigoso isso. Caramba, é muito perigoso, é muito perigoso. De E repente, infelizmente, você pode estar de frente com um abusador total, né? E acaba você caindo por uma carência sua, né? exatamente, exatamente. Então, para a gente não entrar nesse tipo de relacionamento, né? A Isso. gente já falou como sair, mas e para a gente não entrar? Para a gente não entrar nesse tipo de relacionamento, a gente realmente precisa desenvolver a nossa autoestima, né? A gente precisa alimentar a nossa autoestima, a gente precisa saber como nutrir a nossa autoestima, porque a autoestima, ela não é algo estático, né? A gente, tipo assim, não é, a gente nasceu com um nível de autoestima e a gente vai levar isso pro resto da vida, não. Não, Não é fases, né? bem, são fases, ela é, vamos dizer assim, ela é flexível, a nossa autoestima. E ela precisa ser nutrida, é como uma plantinha que a gente deve regar todos os dias, a gente deve cuidar para que ela cresça, né? Então, a nossa autoestima, ela precisa realmente ser cuidada. E como que a gente faz isso, né? Eu até separei aqui algumas dicas bem práticas para falar sobre isso, né? E quais são os antídotos, então, para evitar relacionamentos abusivos, desenvolver a nossa autoestima e tratar dessa carência afetiva, né? Primeira coisa, ame-se, né? Aprenda a se amar. Ao invés de buscar no outro, o outro é apenas uma referência, mas o amor tem que vir de você mesmo. Você tem que aprender a dar amor a si mesmo, né? Sim. Se a maior referência que a gente tem de ser amado vem da nossa infância, vem dos nossos pais, né? E a gente começa a desenvolver a nossa autoestima nos nossos primeiros momentos de vida, né? Da maneira como a gente é visto, da maneira como a gente é tratado, da maneira como a gente é amado, né? E tem pessoas que desenvolvem essa autoestima considerando essa maneira como foi tratado na infância como algo positivo ou negativo. Entendi. Né? Então a gente precisa entender que muitas vezes nós não tivemos tudo aquilo que a gente precisava ou que a gente necessitava num momento da nossa vida, na nossa infância, mas que isso não significa que nós não fomos amados. Sim, exatamente. Né? A gente precisa buscar os momentos em que a gente recebeu doses de amor na medida que nossos pais ou que as pessoas que são responsáveis por nos nutrir, né, que foram responsáveis por nos nutrir com esse afeto, com esse carinho, deram o melhor que elas poderiam dar para nós. Né? Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue aceitar que as pessoas são limitadas e elas dão aquilo que elas podem dar, porque ninguém dá aquilo que não pode, né? Aquilo que não tem. Muito mais para um filho, né? Muito mais para um filho, exatamente. Se não Tô tentando tem, né, como carregar aqui der. meu negócio que vai acabar a bateria. Então acha o seu carregador aí rapidinho. Nossa, tô tentando enfiar no buraco aqui, Sibeli. Olha, Ah, tá. vai. Vai Não, lá. pode continuar. Tá, mas então vamos lá. Então a pessoa precisa aprender a se amar, né? Ela precisa aprender a caminhar pelas próprias pernas, não delegar o poder que ela tem a outras pessoas, Sim. né? Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia assim, eu espero dessa pessoa com quem eu me relaciono isso, isso e aquilo. E ela não está me dando. Aí isso me aborrece, eu fico brava, nananana. Então tá. E o que mais? Eu espero isso, isso, isso. Falei, tá. E o que você espera de você mesma? E a pessoa, né? O outro.
né? Comece a dar para você mesmo doses de amor, né? Aprenda a se amar, né? É por isso que no vídeo que eu fiz para convidar as pessoas hoje de manhã, né? Eu falava da Ótimo questão do vídeo. autoconhecimento. Eu falava da questão do autoconhecimento, né, nele, porque a gente precisa entender quais são as nossas necessidades, né? O que eu quero? Quais são os meus valores? Em que eu acredito? Para que eu não me encaixe na caixinha dos outros e comece a recuperar ou comece a dar formato à minha própria caixinha, à minha própria identidade. E encher de tesouros, né? Nossa, eu nem sabia que estava cheio de tesouros aqui Quantos nessa tesouros! caixinha, né? Encher de pedras preciosas, né? Reconhecer aquilo que são os meus valores, aquilo que é importante para mim, né? À medida que eu vou nutrindo isso aqui, eu vou ficando menos refém do outro, porque uma pessoa que se ama, ela própria se dá o endosso, vamos dizer assim, ela não precisa ser endossada a todo momento pelo outro, Entendi. né? Ela não precisa que o outro diga para você, olha, faça isso ou faça aquilo. Ela não precisa estar pedindo autorização para o outro. Ela mesma tem a responsabilidade sobre ela, né? Ela consegue assumir as próprias, vamos dizer assim, as próprias vulnerabilidades, as próprias limitações, os próprios defeitos, e tudo bem, ela se aceita, né? Você Ela sabe se que aceita. essa questão de você se aceitar e você se amar e nutrir, né, essa autoestima que tem dentro de você, já cai num outro tema que nós vamos depois conversar, viu? Opa, vamos, tamo Sobre o aí, estamos prontos. o empoderamento feminino, que é justamente Sim, vamos isso. falar. É você Vamos se sim. amar, se Eu topo. aceitar, se respeitar, né? E não ficar Com refém do certeza. outro. Exatamente, com certeza. E para isso, Melina, sem querer entrar nesse próximo tema, mas já falando sobre isso, dentro dessa nutrição pessoal, né, nesse aspecto, a gente precisa aprender a se voltar para nós mesmos, a desenvolver uma vida interior, né? Porque uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que tem uma carência baixa, o olhar dela está voltado muito para o exterior. De que forma? Ela não olha para si mesma. E para onde que ela olha? Ela olha para cima, porque ela enxerga o outro como melhor do que ela, já que ela tem uma autoestima muito baixa e uma carência afetiva, e ela acredita que aquele que está em cima vai olhar para ela, né, de lá de cima e suprir aquilo que ela está, olha, me dá, eu preciso disso aqui, né? Entendi. Quando o ideal seria que os dois estivessem se olhando no mesmo nível. Entendi. E Perfeito. para isso ela realmente ela precisa desenvolver uma capacidade de voltar o olhar para dentro dela, né? Desenvolver uma vida interior, né? De cultivar, vamos dizer assim, a solidão saudável. Eu consigo ficar só, eu consigo ficar bem comigo. E se eu estou bem comigo, eu fico bem com qualquer Tô bem com com qualquer qualquer um. pessoa. Né? Eu consigo me relacionar com qualquer pessoa. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Outra coisa Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, ela só vai conseguir isso com uma terapeuta. eu preciso dizer que você está certa, tá, Melina? Né? Eu preciso dizer que você está certa, porque nós não fomos ensinados a fazer isso. Né? A nossa cultura, a forma como nós fomos educados, foi justamente dessa posição aqui que eu acabei de falar, onde eu aprendi a olhar o outro como uma autoridade e que ele que tem a verdade absoluta. Eu esqueci o termo que diz... É uma forma de localização Nossa espacial. live vai acabar, amiga.
Ó, sério, quanto tempo a gente tem? 20 segundos. Sério? Então, assim, muito obrigada. Eu não sei se você quer continuar, mas, enfim, Não, se você vamos... quiser. Não, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas se o pessoal gostou, né, eu acho